Vamos ao vivo, então, para o Corinthians. Maicon fala neste momento no centro de treinamento. Vamos lá? Ao vivo. Descansando, curtindo o filho, a família, porque precisava também, né? A gente sai, viaja bastante. Acho que esse momento é legal para dar uma descansada e cuidar deles também, né? Ô Maicon, qual é a grande preocupação do Corinthians diante desse contexto de boas notícias a todo momento? Derrota do Grêmio, empate do Santos ontem, Jadson de volta a campo hoje. Qual a grande preocupação do Corinthians nessas 2 semanas de trabalho? Não relaxar, né? Acho que natural quando a equipe começa a despontar e os adversários começam a tropeçar, a equipe começa a ter um certo conformismo, né? A gente não pode ter isso, a gente tem que ter muita atenção. Acho que talvez o campeonato mais complicado vai começar agora, né? Porque o primeiro turno é um campeonato mais de estudos, a equipe vão ganhando um, perdendo o outro, agora não tem mais chance de erro. As equipes estão lá embaixo, vão querer sair de lá de baixo, as equipes estão em cima, estão querendo brigar por Libertadores e até mesmo título, então talvez o campeonato mais complicado vai começar agora nesse segundo turno e a gente não pode cair nessas armadilhas que o campeonato sugere para nós. Maicon, queria que você falasse a respeito, agora mudar um pouquinho de tema, mas do público no Campeonato Brasileiro do Corinthians. Questão da arena, vocês brigam bastante até com o Palmeiras, 2015 foi a última vez que vocês lideraram essa média de público. O que se deve a isso? É só o momento do Corinthians, a arena, que é uma casa nova. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do quanto enche o Corinthians, qualquer estádio que vai. Acho que é a forma que a gente joga, né? Acho que a gente vem jogando numa forma que o torcedor gosta, né? O torcedor espera isso da gente com entrega, com raça, com determinação, com vontade. Acho que isso a gente vem deixando bem claro, até mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer, a gente entrega tudo dentro de campo, a gente tenta fazer o nosso melhor, é isso que a torcida pede, né? O mínimo que a gente pode fazer por eles, e até mesmo respeitando eles e a nossa família, a família de todo mundo que a gente tem que deixar em casa para fazer as viagens. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Acho que a vitória, algumas vêm, outras não, às vezes vem a derrota, o empate, mas acho que a entrega nossa está sendo muito importante, está agradando bastante a torcida. Ô Maicon, o Corinthians já há pelo menos 9 anos, né, que tem uma filosofia de jogo, né, não só um esquema, mas uma forma de jogar, e existe essa forma de jogar enaltece muito o segundo homem de meio campo, né? Então nós temos histórias, foi assim com o Paulinho, foi assim com o Elias, está sendo assim com você também, né, de chegada, de bom passe, não só de marcação. Você concorda que vocês têm ali, claro, independentemente de ser revelado no clube ou não, mas histórias parecidas de surgimento, de crescimento e de importância no time, no esquema? Acredito que sim, cara. Acho que, como eu falei, né, cada um tem sua importância. Acho que minha função é importante pro clube, pro elenco, tanto defensivamente como ofensivamente. Acho que são grandes jogadores que está muito difícil para comparar agora, né? Não tem nem como, mas um dia eu quero chegar onde eles chegaram. Então acho que é um processo de evolução que eu estou passando, processo de aprendizado. Acho que eu tenho muito a evoluir ainda aqui no Corinthians, tenho muita coisa a crescer para que um dia, quem sabe, né, eu possa chegar onde eles chegaram, que é a seleção brasileira e grandes times da Europa. Maicon, você falou da Libertadores. Tá, então, Maicon, lá no Corinthians, já a gente volta ao vivo para lá, porque Thiago Crespo está lá e traz ótimas notícias para os corintianos. Bárbara, Thiago, como se tivesse notícia ruim por lá esse ano, né? Eu ia falar mais uma ótima notícia, não dá para dar uma dividida, Ótimas, não? São 20 ótimas clubes, notícias. gente, no futebol da Série A. Podia dar uma dividida nessas Faltam boas os notícias. 19, né? Distribui aos 19 aí, que todo mundo tá de olho no Corinthians. Fabi, daqui a pouco a gente volta aí a São Paulo. É isso mesmo. Fabiola, o que você manda daí, Fabiola? Não esquecemos de você. É isso mesmo. Vamos falar do líder do Brasileirão, que, aliás, é o tema da nossa enquete aí. Já a gente vai acompanhar as participações de vocês que fazem o Tá Na Área com a gente. A gente volta ao vivo lá para o centro de treinamento do Corinthians, na terra onde acontece a multiplicação dos pontos. E o mensageiro de boas novas é Thiago Crespo. Só tem notícia boa por aí em 2017, né, Thiago? Boa noite, boa tarde. Deixa eu ver o horário aqui, não. 20 para 6 da tarde. Boa tarde para você. Tudo bem, Fabiola? Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Tá Na Área. A gente entrou há pouquinho aqui ao vivo com o Maicon, né? Multiplicador de pontos e multiplicador, como você disse aí, também de boas notícias. É impressionante. O time nem entra em campo e vem colecionando boas notícias aí, pelo menos nos últimos 3, 4 dias, né? O Grêmio perdeu, o Santos empatou ontem e hoje a principal novidade por aqui no treino do Corinthians, o time se prepara para enfrentar o Vitória no próximo sábado dentro de casa. 30 mil ingressos, inclusive, já foram vendidos para que a torcida acompanhe aí mais essa multiplicação de pontos, é assim pelo menos que eles esperam, mas a grande notícia do dia por aqui, apesar do dia frio em São Paulo, a notícia é quente. Jadson voltou a treinar com bola. No próximo sábado agora, ele completa um mês dessa lesão que ele sofreu no jogo contra o Avaí, empate em 0-0. E o Jadson, naquelas circunstâncias,
fraturou 2 costelas, né? Era o tempo mais ou menos esperado, já que se imaginava, o departamento médico do Corinthians imaginava não contar com ele por 1 mês. O Corinthians acabou tendo essas últimas 2 semanas aí, não de folga, né? Mas de muito trabalho, claro, mas sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. E hoje, o que a gente acompanhou por aqui foi então a volta do Jadson. Num primeiro momento treinando finalizações e depois ele serviu como uma espécie de coringa, Fabiola. Ele era o jogador ali com o coletinho laranja entre reservas e titulares. O que é o coringa num treino como esse? Ele auxilia o ataque, tanto de um time quanto do outro. Ele fez só a primeira parte desse treino e depois ele voltou a treinar em separado ao lado do Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, aliás, também é outra novidade do Corinthians, essa já desde ontem, né? A gente sabe que ele veio substituindo o Jadson depois que ele se lesionou e vinha muito bem, inclusive, mas aí também sentiu um desconforto muscular na coxa, acabou desfalcando o Corinthians por algumas rodadas e desde ontem, então, já está treinando normalmente com bola. Hoje, o Marquinhos Gabriel fez parte do time reserva. Então o Carille, a princípio, mantendo aí o Cleison, que também entrou muito bem, né? Você vê como a fase do Corinthians é de fato excelente, muito trabalho do Fábio Carille. Sai o Jadson, entra o Marquinhos Gabriel, entra bem. O Marquinhos Gabriel se lesiona, se machuca, né? Sente ali uma dor, um desconforto muscular na coxa. Entra o Cleison, entra muito bem. A princípio, então, o Cleison foi mantido nesse time titular com o Romero jogando do outro lado e o Rodriguinho. A gente não sabe ainda se o Jadson tem condição de ser relacionado já para a partida de sábado ou tampouco de ser titular. Mas a gente vai aguardar os próximos treinos. Hoje é terça-feira ainda, tem muito tempo ainda, de repente, para o Jadson conseguir se fortalecer. Uma outra baixa no treino do Corinthians hoje, mas essa por um grande motivo, foi o zagueiro Pedro Henrique, vai ser papai, então pediu liberação para acompanhar o parto, para acompanhar o nascimento do primeiro filho do Pedro Henrique. Enquanto isso, o Corinthians segue treinando, reparando os defeitos aqui e ali, como a gente viu há pouco, o discurso do Maicon e de todos os outros jogadores dia a dia vem sendo de muita serenidade, muita tranquilidade e como o próprio Maicon disse, a principal preocupação atualmente é não relaxar. Tem um turno inteiro pela frente ainda e o Corinthians sabe que se relaxar, claro, corre o risco de eventualmente perder essa liderança, mas a distância é muito grande e pode ser ainda maior, já que o time tem pelo menos um jogo a menos aí em relação ao Grêmio e ao Santos, que estão ali quase na cola, né, Fabiola? Essas, portanto, são as principais notícias do Corinthians de hoje. Vamos ver quais são as boas notícias, as novidades boas do Corinthians de amanhã, porque o time, de fato, tem se multiplicado em todos os sentidos positivos possíveis, tá certo, Fabiola? Muito... Falei tanto que acho que agora já deve ser boa noite, né? Boa noite pra você aí. Não, ainda é boa tarde ainda, viu? 15 para as 6 da tarde, horário de Brasília. Obrigada, Thiago. Tá bom. Bom retorno aí para você aqui para a redação. E o Thiago foi o otimista, né? Disse que o Grêmio tá na cola, o Santos tá na cola. Na cola é muita coisa. O Corinthians tem que fazer muita coisa errada para poder não ficar com o título do Brasileirão no final do ano. E essa é a nossa pergunta hoje, hein? Não se esqueça de participar, que a gente quer saber. O Corinthians estragou, entre aspas, gente. O Corinthians estragou o Campeonato Brasileiro desse ano? Escreve pra gente quer saber a sua opinião. A gente para mais uma vez, rapidinho,